Alexandra, auxiliar de enfermagem. Wilson, técnico em enfermagem. Ele foi inspirado na profissão da então mulher. Foto deles na tela, Doriel. Eles ficaram juntos por 11 anos. Tiveram um filho, que hoje tem 9 anos de idade. O casamento acabou. Pouco tempo depois, Alexandra é encontrada morta. Tudo indicava que a mulher de 38 anos havia tirado a própria vida. Isso aconteceu em 2021. Ela se suicidou e o caso estava praticamente encerrado. Até que um policial, acompanhando as reportagens na televisão, acompanhando tudo o que estava acontecendo, esse policial disse: não encerra o caso. Deixa eu investigar um pouco mais. Um fato intrigou este policial. Essa moça foi encontrada morta e com ela uma seringa. Alexandra estava com uma seringa no braço direito. Olha o tirocínio policial. Ela foi encontrada morta como se ela tivesse aplicado algo na veia. Ela tinha acesso a medicamentos, tirou a própria vida. Só que o policial que foi fazer a perícia, ele olhou e falou: ela usa a mão direita. Ela é destra. Se ela fosse aplicar, ela aplicaria no braço esquerdo. E ela foi encontrada com uma dose cavalar da substância fentanil no sangue dela, aplicando com a mão esquerda. Quem é que aplica injeção com a mão esquerda, sendo que a pessoa usa de fato a mão direita? Não fecha o caso, deixa eu investigar. Passaram a analisar imagens. Nós tivemos acesso a essas imagens. Inclusive, o Wilson aparece entrando e saindo da casa, cada hora com uma sacola diferente nas mãos. A hora em que ele deixa o imóvel, que fica em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, olha só, é o mesmo apontado pelo IML como o momento da morte da Alexandra, ou seja, ele estaria lá na hora em que ela morreu. Nós também conseguimos um trecho de uma das audiências do caso a qual o Wilson não compareceu. A família relata que a auxiliar de enfermagem era agredida por Wilson enquanto era casada. E mais, ela havia acabado de entrar na justiça para exigir pensão. E aí vem a reviravolta. Não foi suicídio. O Wilson acaba de ser preso pelo crime. Veja comigo a reportagem inédita e exclusiva. Vamos lá. Uma separação conturbada. Ele ofendia muito ela, batia nela, humilhava ela. Ela estava gestante e ele queria jogar ela da laje para baixo. Uma morte que parecia se tratar de um suicídio tem uma reviravolta surpreendente. E eu e a irmã dela conversando, falando que ele já tinha dopado, o que já tinha acontecido. O rapaz do SAMU falou: não, aí tá estranho. Então isso não é um suicídio, é uma morte suspeita. Um plano armado para não deixar pistas nem digitais. Mas a quantidade de remédios tomada por Alexandra não fazia sentido para uma gripe. E ela, sendo destra, não aplicaria uma injeção no braço direito. Minha irmã jamais tiraria a vida dela. Minha irmã tinha sede de vida. Sim. Ela tinha sede de vida. Ela amava os filhos dela acima de tudo. Ela jamais faria isso. A promotoria coloca o ex-marido da vítima contra a parede. Hoje, apesar de regularmente intimado, não compareceu a essa solenidade. O ex-companheiro de Alexandra entrou e saiu da casa dela na hora em que o óbito foi constatado pelo IML. Pandemia, o ano era 2021, mês de junho. A polícia é chamada até essa casa, enfermeiros também vêm aqui com a informação de que uma mulher havia cometido suicídio. Só que uma conversa entre duas irmãs muda a história e aquela morte se torna suspeita.
Quando o SAMU chegou na porta, ele já visualizou e relatou para mim e para a irmã dela, que ela já estava em óbito de 4 a 5 horas. Aí eles pediram para a gente sair, a polícia chegou, teve que isolar. E eu e a irmã dela conversando. E um médico socorrista ouviu? Sim, porque eles estavam conversando como que ele era, né? O que ele fazia, o que ele deixava de fazer. Só que a gente estava tão nervosa, então a gente nem pensou que ele estava lá. Então, estávamos conversando, ele pegou e falou, opa, como assim? Não é um suicídio, é suspeito. Aí foi que ele falou, eu vou colocar morte suspeita pra gente ver o que vai dar. Alexandra e Wilson estavam juntos havia 11 anos. Se conheceram em um trabalho e decidiram morar juntos. Alexandra decide fazer enfermagem e o então companheiro segue os passos dela. Fora de casa, os dois seriam profissionais da saúde exemplares. Mas dentro de casa, a história era diferente. Agressões físicas e psicológicas faziam parte da vida deles. Ele ofendia muito ela, não importava aonde eles estavam, ele expunha ela em qualquer lugar. Só que ela sempre sendo menosprezada por ele em palavras, mas pelo que você estava dizendo, também por agressões. Sim, correto. O que aconteceu? Quantas vezes ela já apanhou dele? Muitas. A última que eu presenciei foi quando ele pegou a frigideira e encostou na barriga dela. Quente? Quente. Ela tinha medo, ela sempre falava que qualquer hora a gente ia encontrar ela morta. Um ano antes da morte de Alexandra e com o casal já separado, Wilson teria dopado a ex-mulher para usar um cartão dela. A vítima, desconfiada, foi atrás onde os cartões haviam sido passados, obteve informação de que quem havia comprado com o cartão dela era sim o marido dela à época. Ela chegou a ver as imagens de segurança e o Wilson certamente, por não ter como esconder tudo isso, confessou que havia dopado ela, que havia usado os cartões para uso pessoal. Alexandra já tinha uma filha quando conheceu Wilson. Na época, ela tinha 10 anos de idade e hoje grava essa entrevista. Essa moça que não vai se identificar é filha da vítima, ela tem 21 anos de idade. Por muitas vezes ela presenciou a história da mãe junto com o Wilson. Sua mãe foi muitas vezes agredida? Ele era muito agressivo com a tua mãe? Sim, várias vezes. Lembro dele agredindo a minha mãe verbalmente, muito, de várias palavras muito feias. Várias vezes agredindo. Lembro de quando ela estava grávida, ele agredindo ela. Você sempre suspeitou dele? Sim, sempre. O que a sua mãe falava sobre isso com você? Ela falava que ela aguentava por conta do meu irmão, porque ela não queria que meu irmão ficasse sem o pai, sem um pai presente. Do relacionamento entre os dois, nasceu Daniel, um menino que hoje tem 9 anos. Apesar da separação, era o pai quem o levava para a escola. Foi o que aconteceu naquela manhã. Por volta das 10 horas, Wilson vai até a casa de Alexandra. O filho do casal está no carro. Antes de sair, a criança, na época com 5 anos, teria visto o pai medicando a mãe com uma seringa. O que é esse medicamento? Ele é assim, quando a pessoa vai fazer cirurgia, ela tem que ser anestesiada. Ele serve para isso. Ele vai aplicado. Só que, em grande proporção, ele mata, ele dá overdose. E foi o que aconteceu com a minha irmã. Ela tomava esse medicamento? Não, minha irmã não tomava medicamento. No máximo, de pirona para dor de cabeça. 2 horas depois, Wilson retorna à casa com uma necessaire. Ele entra com uma sacola e volta para pegar outras do carro. Repare no horário que ele deixa a casa. É exatamente a hora apontada pelos médicos em que teria sido registrada a morte de Alexandra. Já era para esse homem estar preso faz tempo. Ele estava tirando de dentro do carro, levando para dentro da casa da minha irmã. Ele estava forjando prova para benefício dele, para sujar a imagem da minha irmã. Enfermagem era o sonho dela. Ele não fez maldade só com a minha irmã, ele fez com o meu sobrinho também. Meu sobrinho hoje não tem mãe. Ele não tem mãe, ele cresce perguntando pra gente: será que ela tá bem? Ela virou estrelinha mesmo, tia?
Nesses 4 anos de investigação, Wilson foi à delegacia, prestou depoimento, contribuiu com os policiais. Talvez ele achasse que nunca iriam descobrir a verdade, que ele não tinha deixado nenhuma prova. Só que quando Wilson foi efetivamente indiciado pelo crime, ele deixou a cadeira da audiência assim, vazia. Foi aí que ele percebeu que a polícia tinha, sim, provas contra ele. Estas são imagens da audiência sem Wilson. Todo mundo, como o hospital, todos os amigos e amigas, quando soube que ela tinha falecido, todo mundo falava, foi ele que matou. Até a chefe do hospital pegou e falou, foi o Wilson que matou ela. Uma pessoa acima de qualquer suspeita, que cumpria com a sua rotina, indo trabalhar em um hospital, indo para uma faculdade para completar o seu curso de enfermagem. Era assim que Wilson vivia durante esses 4 anos. Quando ele cometeu o crime, ele já vivia nesse conjunto de prédios onde nós estamos, a cerca de 2 quilômetros de onde tudo aconteceu. E quando foi preso, ele também estava aqui e, de acordo com a polícia, já vivendo com uma outra mulher. Os parentes acreditam que ele cometeu o crime para ficar com bens e porque Alexandra havia entrado na justiça para brigar por pensão. Ele não queria pagar a pensão, porque ele é uma pessoa muito mau. Ele não ama nem a si mesmo. Se ele não respeitou nem o filho, pensando que ele poderia, o filho dele, ficar sem mãe. Wilson, hoje com 42 anos, está detido por feminicídio qualificado. O filho do casal ainda tenta entender o que aconteceu. Eu chorei o dia inteiro de saber que ele tinha sido preso. Porque a gente tem até medo de andar na rua quando ele está solto.